trouxe pra gente, para as pessoas que a gente ama também. Quero falar para as pessoas que vão assistir essa palestra. Nós estamos no Centro Espírita Antônio de Oliveira, o site é www.ceal.org.br. Estamos nesse canal que agora estou comentando com vocês, o Centro Espírita Antônio de Oliveira no YouTube, no Instagram e no Facebook. Vou pedir para todos assistirem essa palestra, compartilharem. Quando a gente compartilha com Jesus, a gente ganha, os outros também ganham, a gente aprende a distribuir. Então, nesse momento, a gente eleva o pensamento na figura amiga de Jesus, Ele nos abençoando, nos orientando, nos esclarecendo, pois Ele é sempre bom, sempre justo, faz-se cumpridor da lei de Deus, nos ensinando o caminho de amar, pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é o libertador maior, vem nos demonstrar as nossas consciências, se abrirem para o Pai maior, nosso coração, nossa mente. Para os irmãos que já chegaram, Deus nos abençoe. Aos irmãos que estão chegando, Deus também os abençoe. Aos irmãos que não vão conseguir vir, estão pensando também nessa casa, Deus os abençoe, onde quer que eles estejam. Ao patrão dessa casa, Antônio de Oliveira, e a todos os benfazejos, benfeitores espirituais que prepararam este ambiente, possa nos fortalecer com mais uma noite nesse grande aprendizado do livro dos Espíritos do nosso irmão Kleber, benfeitor que auxilia ele, todos nós juntos aprendendo um pouco mais sobre nós mesmos, sobre o próximo, sobre Deus, sobre as leis da vida. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentações, mas ajuda, Senhor, nos livrar do mal, porque sua voz é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado. Boa noite. Sempre bom retornar na casa, né? Sempre estou aqui. Adoro esse esquema de a gente poder estudar um pouquinho do Livro dos Espíritos, que é muito legal. E hoje, particularmente, vamos falar muito sobre leis, né? Não vai ser uma palestra de direito, né? Não vou ficar falando, né, os direitos e deveres do cidadão, isso a gente vê lá na Constituição, mas nós vamos falar das leis morais de Deus, né? Como foi me passado aqui, a gente está estudando a lei do progresso, né? Uma das 10 leis morais. Vamos recapitular todas elas? Então vamos lá: lei de adoração, lei de reprodução, lei de trabalho, né? Lei de progresso, lei de igualdade, lei de amor, justiça, amor e caridade, né? Se eu não me engano, falei as 10, senão depois a gente confere aí. Né? Então, são as 10 leis morais que ele Kardec nos elencou. Não quer dizer que essas leis morais sejam independentes, pelo contrário, elas são todas juntas, mas por uma questão de explicação, até de didática, como Kardec era educador, ele separa as leis morais direitinho para a gente poder entender, e aí ele entra falando de todas, já falamos de outras, vamos lá na lei de progresso. E na lei de progresso, exatamente como eu falei de lei, vamos falar sobre progresso da legislação humana, né? Como que a legislação humana progride. Aí ele faz a pergunta: poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Então tem como hoje estou falando, mas na época que ele perguntou, tem como hoje a gente viver exclusivamente só pelas leis morais de Deus, sem ter as leis humanas nos regendo? Sem a gente ver a resposta. Vocês acham que dá hoje ainda para a gente viver sem essas leis? Ainda a gente não tem condições, né? Ele vai até falar aqui, mas a gente tem que entender, porque a gente vive, infelizmente, na dependência da lei, na questão de controle, né? Se eu não tenho uma lei que ainda nos puna
até financeiramente, né? Não estou nem falando das outras leis mais severas, que é com a restrição de liberdade, onde eu serei preso e tudo, mas a lei comum do dia a dia, se eu não tiver essa lei, ainda a humanidade não tem condições de simplesmente viver sem ela, né? E continuar a executar da melhor forma possível. Eu ainda preciso de lei que vá me punir se eu passar o farol vermelho, né? Eu ainda tenho lei que me exige que eu tenha que usar o cinto de segurança. Eu ainda tenho que ter leis aonde que eu tenho que colocar na lei, né, que o abandono dos pais é crime, né? Isso ainda tem que estar em lei, infelizmente. Poderíamos estar sem elas? Poderíamos, e talvez chegaremos, né? Olha a resposta então que ele fala. Poderia, né, se a gente utilizar, se todos as compreendessem bem. Se os homens as quiserem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências, são-lhes necessárias leis especiais. Então, eu ainda tenho necessidade, nós, como sociedade, temos ainda necessidade dessas leis. Não tem como a gente tirar. Elas serão no futuro reduzidas? Sim. No futuro a gente não terá essa necessidade. Eu não vou precisar colocar na lei que eu tenho que amparar os pais, que eu não posso matar, né? Eu ainda vou chegar no futuro onde não vai precisar escrever. Da mesma forma que eu não preciso hoje colocar na lei, né, que não se pode mais escravizar outra pessoa. Não tem mais lei, né? Nem no artigo nenhum da lei que fala que é proibida a escravidão. Porque já é consciência da sociedade, eu estou falando da nossa, mas também em outros países que outros ainda têm um pouquinho, mas aqui a gente tem essa consciência que não tem como. Então eu não preciso pôr um artigo na Constituição e tal, que eu não preciso disso, porque eu já entrou no consenso geral que não tem como. Mas há pouco tempo, há 200 anos atrás, era legal. Então é isso que a gente tem que entender. Essa evolução da legislação, ela é necessária. Aí ele fala, qual a causa da instabilidade das leis humanas? Por que as leis são instáveis? Ou seja, instáveis no sentido de perdurarem por muito tempo, ou ficarem por pouco tempo também, porque ela se torna obsoleta. Né? Por que elas são instáveis? Né? Se vocês, cerca de 10 anos, acho que uns 10 anos atrás, 10 ou 15 anos atrás, houve uma reformulação aqui na Câmara de São Paulo, onde foi retirado alguns artigos que estavam na legislação da cidade, que eram absurdas para hoje. Proibido o trânsito de carroças depois de tal horário, né? Proibido que os cavalos das carroças ficassem ficassem parados no meio-fio, né? Coisas que estavam na legislação que hoje totalmente obsoletas, certo? Não tem como eu ter essa proibição. E aí ele continua falando, nas épocas da barbárie, são os mais fortes que fazem as leis e eles as fizeram para si. Obviamente, existe uma máxima, inclusive, na história, que a história é contada pelos vencedores, né? Quem ganha, conta a história. Quem perde, é ruinzinho. Não é assim? Porque a gente sempre vê, fulano era terrível, né? Inclusive o nome das pessoas tinham esse nome, não é? Tinha Átalo, Átila, né? O terrível. Ivan o terrível, né? O fulano, o assassino, era sempre um nome terrível. Por que esse nome? Porque ele perdeu. Porque se ele tivesse ganho, não seria isso. Seria Alexandre o Grande, seria fulano o maravilhoso. É sempre contado por quem vence. Se, por exemplo, Hitler tivesse ganhado a Segunda Guerra, né, os aliados seriam terríveis, bandidos e assassinos. Mas é assim que funciona a nossa humanidade. Então, as leis também são feitas para quem? A favor de si.
né, do cara, ele quer fazer a lei para ele. Então, a proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Quanto mais se aproxima da vera justiça, da verdadeira justiça, tanto menos instáveis serão as leis humanas. Isto é, tanto mais estáveis se vão tornando conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com uma lei natural. Então, elas caminhará nesse sentido, onde todas as nossas leis, talvez até em pequena quantidade, não precisaria um código penal gigante, não precisa de uma constituição enorme, né? Seria tudo mais simples e tranquilo, onde a gente poderia conviver normalmente, porque estaria já embutido nós como sociedade, como seres evoluídos, entenderíamos mais as leis naturais e não precisaria eu colocar esses artigos hoje que nós temos. Aí ele continua, só um adendo que Kardec coloca, ele coloca assim: a civilização criou necessidades novas para o homem, necessidades relativas à posição social que ele ocupe. Tem-se, então, que regular por meio das leis humanas os direitos e deveres desta posição. Influenciado, porém, pelas suas paixões, o homem não raro a criar os direitos e deveres imaginários que a lei natural condena e que os povos riscam de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e mesmo para todos a lei humana é variável e progressiva. Na infância da sociedade, esta só pode estar consagrada ao direito do mais forte. A gente sempre teve várias leis. Eu gosto sempre de lembrar que a gente fala assim, nossa, mas é muito tempo, bem antigamente. Não, tem leis que você vai ver. Por exemplo, existe uma lei que era anterior ao Código Penal, o Código Penal nosso é de 44. Antes disso, um homem traído, assim que ele soubesse da traição, ele tinha o direito de tirar a vida da esposa e do amante. Era direito, não era preso. Né? Antes dos anos 40. Os anos 40. É muito tempo? Não. Não é muito tempo. Ele podia tirar a vida. Né? Poderia se fazer muito mais coisas absurdas que a gente vai falar assim, mas isso é terrível. Não, a gente era autorizado. Como eu falei, há menos de 200 anos, era lá, na legislação estava lá um código especial para os escravos. Onde eu tinha como moeda de troca e tudo direitinho, tinha até os livros de transferência de escravos com valores e tudo. Isso você vai em qualquer museu, você vai ver lá. E isso faz menos de 200 anos. Para a história da humanidade é nada. E a gente fazia. Não é? Então a gente, claro que aí você fala, nossa, que absurdo, mas a gente vai entendendo que não dá mais. E aí a gente progride, né? A gente modifica muitas coisas. Aí nós estamos falando daqui. E outros locais do planeta? Tem locais bem complicados na questão legislativa que ainda autorizam muita coisa. Né? A questão de alguns países do Oriente Médio, por exemplo, também se autoriza a mutilação de pessoas que cometeram furtos. Está lá na lei, roubou, corta a mão. Né? Ainda existe essa legislação. Né? Isso a gente precisa entender numa questão também planetária. O planeta Terra tem que evoluir, mas existem locais ainda com suas questões legais no planeta que modificam e tem essas leis que a gente hoje considera, na grande maioria, um pouco atrasadas, mas lá também está nessa caminhada. E aí ele continua, o Kardec pergunta, no estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Então ele pergunta, no estado que nós estamos, não só na época dele, agora, é necessário mesmo, não tem uma necessidade de ter uma lei penal mais dura, né? De questão de castigo? E aí ele fala, uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito, do que lhe secar a fonte. Eu vou só, depois a outra parte eu vou continuar. Mas olha só o que ele fala. Numa sociedade dessa, hoje, o que a gente vê? A gente vê só a punição, mas a gente não vê a mudança.
Não é quando a pessoa é sentenciada lá por um crime, ele vai para a cadeia, para o presídio, ele tem a desculpa social é de reformular esse cidadão para trazê-lo de novo à sociedade. Não é? Acontece isso? Não. Eles estão criando monstros. Então, eles estão lá só fomentando o ódio, né? A vingança, a raiva. Não existe ainda uma mudança daquela pessoa. É somente a punição, simplesmente. Por exemplo, mas a ponta da corda final está na cadeia. Começa a educar a criança aqui, os governantes querem isso. Mas é isso, é a outra parte que Kardec fala. Né? É o que ele fala, que eu dei uma paradinha. Olha o que ele fala depois. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Eu só mudo o cidadão, a sociedade, com a educação. Se eu puno só pelo fato de punir, não adianta. Não adianta. A população carcerária vai aumentar muito, né? Hoje está muito grande já, em outros países mais ainda, né? E não adianta eu criar pena de morte, não adianta eu fazer, não vai adiantar. Porque eu vejo muitos debates, inclusive aqui, né? Até há pouco tempo tinha, da instituição da pena de morte no Brasil. Ah, se pôr a pena de morte vai diminuir. Vai diminuir? Então vamos lá. Vamos fazer. Porque vai matar metade. O problema é esse. Não mata metade. Vamos então pegar países que têm a pena de morte. Tá? Não falo, não é bem isso, mas vamos lá. Estados Unidos. Estados Unidos tem pena de morte, não é no país inteiro, certo? Os Estados Unidos é por estados, né? Cada estado tem a sua legislação. Mas se você pegar um estado lá, eles têm uma população carcerária muitas vezes até maior que a nossa. Só que para chegar na pena de morte, eles executam, dependendo do estado, de 10 a 20 pessoas por ano. Vamos pensar no Brasil. Um local que tem uma cela que cabe em 10 e tem 30 lá dentro. Certo? Se eu reduzo a 20 por ano, eu não consigo nem resolver o problema de uma cela. Então a pena de morte não é o caminho. E é simplesmente também somente para se livrar do problema. Vamos matar e pronto. Né? Ninguém pensa em modificar aquela pessoa. Ah, mas tem pessoas que são terríveis. Sim. Mas até o fato deles continuar na sua existência e sendo tentado pelo menos a se redimir, já é uma forma de poder auxiliar aquele espírito. Não simplesmente resolver o problema e matar. Não é? Então, a punição nossa é simplesmente de nada. Então, só uma pergunta. Como funcionam os presídios nos Estados Unidos? Igual tem aqui. Como funciona? Lá não tem ninguém preso na cela, na grade incomunicável, igual é aqui. Você chega na cadeia, chega de uma cadeia que tem 30 na cela, cara 10. É pavoroso, assim, a gente fica com medo do olhar do cara, o olhar dele destilha ódio. Se ele tivesse, igual, não estou dizendo que os Estados Unidos é nenhum exemplo, pelo contrário, eu não gosto americano, para começar. Mas vamos lá. Mas lá tem uma coisa que já funciona há 3 séculos, que é o presídio, eles são presídios campais. Os caras foram presos, só que eles ficam em comunidades plantando para comer. Eles vão comer se eles plantarem. Só que ele tem uma vida muito mais leve, porque ele tem convivência ao ar livre com pessoas. E ali dentro da cela, então, uma lagartixa dentro da panela. É horrível isso. Então, eu acho que o ódio só aumenta. E não interessa para os nossos, porque o sistema do Brasil que é o problema, né? Concorda? Sim, o nosso sistema é... Não interessa para os governantes que esses caras saiam da cadeia. Interessa é continuar falando que tem que matar. Sim. Isso é que interessa para eles. Eles Esse é o fazem isso com problema. muita competência. Eles matam todo dia uma ladrão de rua, né? Esse é o problema. É triste. Agora, se você muda, é claro, mas a gente consegue? Eu espero que sim, mas a gente tem que começar a tentar mudar sim. Agora. É o sistema. Mudar o sistema. Aonde eu vou prender, ainda é necessário. Cometer um crime ainda tem que ser recluso, mas eu tenho que modificar esse cidadão. Não encarcerar, somente deixar ele trancado. Deixar trancado vai criar ódio,
vai criar raiva e não vai modificar. É diferente da lei de Deus. Quando a gente entende, então, quando a gente cometeu algum crime, né? Quando a gente retorna a uma outra existência, eu não estou sendo castigado. Eu estou tendo uma oportunidade gigante de melhorar e redimir o que eu fiz antes. É outra forma de entender, então, a tal punição que a gente chama, porque não é uma punição, é uma oportunidade de melhora. Pega essa pessoa, então, vamos tentar modificar. Se você vê algumas, eu tenho um programa na Discovery que eu gosto, assisto bastante, estava lá as melhores cadeias do mundo, tem as piores e tem as melhores. Se você vê algumas lá na Europa, por exemplo, é claro que proporcionalmente o número de pessoas é menor, é mais fácil de controlar, mas lá sim, lá a pessoa é encarcerada, mas ela tem oportunidades de estudo, de melhora, de poder se redimir daquilo que foi feito. Não que ele vai conseguir, por exemplo, assassinar a pessoa, não tem como trazer de volta, mas ele tem como entender a situação e tentar voltar à sociedade na melhor convivência. Lá sim tem. Agora, se você assistir o outro programa das piores, aí você vai ver que aqui até tá bom, viu? Tem umas aí que estão terríveis. Mas é essa forma de só encostar e livrar o problema. Sabe a famosa jogar sujeira embaixo do tapete? É o que a gente tenta fazer. Ah, cometeu crime, prende lá, deixa lá. Pronto. Aqui se prende dando benefícios ainda. Então. Dificilmente você vai. E aí vai montando, conseguir mudar a pessoa. Então, não adianta. Você tem que dar oportunidade de estudo, certo? Eu acho o seguinte, quer fazer... Teve uma ideia antigamente de quem estudasse, fizesse um curso, reduziria a pena e tal. Né? Mas não vai assim, entendeu? Trabalho implantio. Começa a investir na criança para ela morrer Então, certo. exatamente. É o que Kardec fala. Só com a educação que eu mudo. Não adianta aquele lá eu vou ter que mudar também, mas eu tenho que mudar aqui, a base, educação. Se eu não mudo aqui, da onde começa a surgir essa sociedade, eu não consigo mudar. E a gente só muda com a educação. Porque quando a gente vê os debates políticos, eu vou mexer com a questão eu vou mexer com a saúde, eu vou mexer com isso. Só que se você investe em educação, você investe em saúde, porque um povo educado, consciente, sabedor das situações de saúde, ele não vai ele vai entender melhor a sua saúde, não vai ficar tão necessário a utilização dessa saúde, eu vou reduzir inclusive a investimento em saúde, se eu invisto em educação, né? Eu vou investir em segurança pública, se eu educo este cidadão, eu não preciso gastar dinheiro com segurança pública, que a gente gasta fortunas. Inverte, joga o dinheiro para a educação. Só que o que acontece hoje, a gente faz o contrário. A gente tira da educação para pôr em segurança, para pôr em alguns bolsos. Entendeu? Vamos entrar nessa parte. Essa seara aí é onde vai a nossa educação. Então. Você concorda que a educação, se educar é aculturar. Você concorda que o dia que aculturar as crianças desse país, os nossos filhos e netos crescerem com cultura suficiente para destruir esse sistema que está aí, acaba o voto de café, acaba essa quantidade que está aí de votação. Então, isso não interessa para eles, não vai mudar na mão desses caras. A gente tem, mas eu confio, eu acredito que vai terá essa mudança. E quando o Kardec põe educação, eu gosto sempre de frisar a questão importante. Quando a gente entende educação, não é somente a educação escolar, né? Sim, educação escolar, então, educação escolar é uma das vertentes da educação. A gente tem que entender, como a gente viu lá na lei de reprodução, na missão dos pais, é também dever dos pais essa educação. Primeiro dos pais. Primeiro, mas o que acontece hoje, que a gente vê principalmente aqui, né? A gente vê antigamente, falava assim, olha, o seu filho está, né? Falava assim, está precisando, ele está com problemas de comportamento, aí os pais falam, não, tudo bem, né? Eu vou tentar modificar. Hoje é o contrário, hoje os pais chegam e falam assim, professor, meu filho está muito mal educado, está respondão, né? Fala assim, aí o
professor deveria falar, ele não fala, mas ele deveria falar assim, querido papai, querida mamãe, isso aí não é função minha, é função sua. Mas eles falam, e não falam pouco. Eu Então. tenho filhos em idade escolar e eu vou te falar, eu já vi mães, o filho aprontou, desrespeitou a professora e a mãe foi bater na professora porque a professora de alguma forma repreendeu o príncipe imaculado dela. Então, Infelizmente. essa é a ideia que a gente tem que entender. Então, a educação, quando a gente começar a compreender isso, que é a base, a educação vem de lá, não é só essa educação, Sim. porque quando eu falo, meu filho está mal educado, eu falei, mal educado como? Ele está sabendo a matéria? Tá, então ele está sendo educado nessa parte. A outra parte comportamental não é a escola que dá. A escola hoje, ela até tenta modificar isso. Ela começa a criar, tem agora o projeto de vida, tem outras matérias para tentar cobrir o que a própria família não está conseguindo, infelizmente. Tá? Quando ainda tinha na grade oh meu Deus, fugiu a Educação Educação moral e cívica. educação moral e cívica. Então. Diferente. Sim. Tiraram os valores. Então. Hoje não tem muita referência do que pode e o que não pode. Exatamente. Hoje se faz e acabou. Hoje, infelizmente, a gente vê os pais, eu digo, os pais, quem cria, né? Porque hoje não é só, eu sempre falo, a família tradicional que a gente via lá antigamente, ela não é mais nem a família tradicional, não é mais a maioria da família brasileira, né? Eu vou falar, a família doriana não é mais a família doriana é papai, mamãe e filhos. Hoje não é, hoje inclusive saiu uma reportagem agora no Censo que hoje em vários locais no Brasil, quem é a pessoa que controla financeiramente a família e banca a família é a mulher. Né? Então é diferente, a família modificou nessa estrutura, mas ela continua sendo família. Porque se está lá filhos e mãe, filhos e pai, filhos e mãe e mãe, né? Casal homoafetivo, é tudo família. E todos têm a função. Pergunta que eu acho que vai responder para todos nós. Vamos dizer que, por uma sorte nossa, com essa cabeça que você tem, com essa clarividência que você tem, você hoje assumisse a presidência da República. Não, peraí. Aí você conseguisse também levar contigo um congresso decente. Bem, podemos mudar o país agora, podemos destruir esse sistema com muita competência. A primeira coisa que eu acho que você conseguiria fazer é exatamente detonar isso que está aí hoje. Existe uma confusão bárbara entre educar e ensinar. Escola ensina, escola é para ensinar, é para dar ensinamento. Educação, você acabou de falar, é mesmo. Se a criança não tiver educação, ela vai bater no professor assim, porque para ela, o professor é um monstro. É isso que acontece. Então, se não educar em casa... Mas, ó, respondendo a sua pergunta, se eu, por exemplo, assumisse a presidência, eu não consigo mudar em 5 anos, em 4 anos. Sim, é geração, certo? é uma geração. Essa geração que está vindo, eu não consigo mais. A próxima eu tenho que começar. A gente só vai ver efeitos de uma mudança grande daqui a 25, 30 anos, na terceira geração. Então, a gente tem que começar ontem a mudar. Certo? O problema é esse, a gente não muda. A gente está só sucateando essa educação. Infelizmente, eu digo não só a educação escolar, a educação familiar. Essa sim é mais complicada. E é isso que a gente tem que modificar a ideia. Né? E é isso que até Kardec fala, a educação muda tudo, mas só vai mudar quando nós, sociedade, mudarmos. É aí que a gente muda. Infelizmente é essa que é a nossa caminhada, que aí a gente não precisa mais de lei, você concorda? Se eu tiver educação, se todo um povo educado, onde todo mundo tem o respeito, eu não preciso pôr no ônibus, né? Uma vaga especial para deficiente, para idoso, para gestante. Eu não precisaria, se todos fossem conscientes. Não precisaria. Concorda? Seja você a mudança que deseja. Exatamente. A gente tem que... Então, quando ocorre, aí você tem que falar, poxa, eu discuto isso muito com o meu sogro, porque às vezes a gente tenta... Aí ele fala, não, porque está tudo perdido. Eu falei, não está perdido. Basta começar. Pequenas coisas.
né? Pequenas coisinhas. Hoje eu fui no mercado e aí eu cheguei e tava o carrinho bem na frente, atrás do meu carro. Eu falei assim, que maravilha, fui premiado, né? Qual é o pensamento normal nosso? Joga o carrinho pro próximo, tira o carro do seu e vai embora, não é? Aí eu pensei, eu falei, não vou fazer isso hoje, né? Peguei o carrinho, fui até o local, pus o carrinho de volta, entrei no meu carro e fui embora. Alguém viu? Ninguém viu. Ninguém viu. Mas eu sei do que eu fiz. Ah, Kleber, você é maravilhoso. De jeito nenhum. Sou não. Faço besteira diariamente. Mas são horas que você tem que falar assim, ó, peraí. São coisas que eu tenho que fazer. Que eu posso mudar. Tem uma historinha bem legal de um pai e filho, eles iriam pescar e eles iam numa temporada, num lago, que era a temporada de pesca. Ia começar no dia, no sábado à meia-noite, temporada de pesca. E aí o pai e o filho pegaram o barquinho, foram no meio no sábado à tarde. Vamos pescar só pra gente ver como é que tá, né? E aí pescaram, estavam pescando, e aí o pai pegou um peixão enorme, gigante, maravilhoso. E aí o filho falou assim, poxa pai, tá faltando poucas horas para começar a temporada de caça, de pesca, né? Ninguém tá vendo. Aí o pai falou assim, ninguém tá vendo, mas eu sei que tá errado, né? Tirou o anzol e soltou o peixe de volta. Aquilo ali para o filho foi a melhor lição do mundo. Porque ele entendeu que não é os outros que eu faço, é aqui, é a minha forma de atuar. Não é? É isso que a gente... Quando todo mundo, nós vamos pensar, quando todo mundo tiver essa noção social, eu preciso pôr alguma lei proibindo alguma coisa? Não, eu não vou precisar mais proibir nada. Chegaremos lá? Sim, chegaremos. Nessa encarnação? Não. Pode falar. Desculpa ser tão duro, mas não é nessa. Cirúrgico. Mas, ó, assim, eu vou falar um negócio aqui agora, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Eu estou tendo o privilégio, a sorte, assim, gigantesca de estar enxergando aqui no Brasil alguns oásis, porque não está só na cidade que eu moro, Campinas, aqui em São Paulo tem duas. Em duas escolas de São Paulo, escolas americanas, se chama Escola Americana. Por que ela veio no Brasil? A escola americana veio quando a 3M, de produto de isolante, quando a 3M veio para o Brasil, década de 80 para 90. A 3M vamos abrir uma unidade na América do Sul. Vamos começar pelo Brasil. Tá. Quando eles foram trazer os funcionários de lá para cá, os caras falaram, eu vou, tudo bem, mas eu quero escola daqui para o meu filho lá. Bem, acabaram trazendo a escola americana, hoje ela já é uma escola americana que tem muitos alunos brasileiros, ela é muito cara, ainda é difícil. O meu neto estuda lá porque o pai dele é professor, meu filho é professor na escola americana. Aí um dia meu filho falou assim para mim, pai, vamos lá um dia na escola americana, passa um dia lá comigo, você vê esse conceito de educação e ensino. Gente, é tão fácil separar. Se pegasse um ministro da educação no Brasil e trouxesse um cara desse para isso, esse cara mudaria a educação do Brasil. E não é difícil, é questão de conscientizar. Agora, é uma questão de mudança evolutiva do espírito. mas já existe aqui dentro do Brasil funcionando. E ó, a gente não tem oportunidade de ver, né? o que eu estou falando aqui também, vamos esclarecer. Não estou fazendo campanha política, nada. Eu só estou entendendo. Não, eu sei. Estou modificando o seguinte, porque a gente critica muitas vezes os nossos políticos, né? Só que a gente esquece que esse político, ele não é um extraterrestre. Ele sai dessa sociedade. Esse sistema é. Se eu modificar essa sociedade, os políticos futuros serão totalmente diferentes, né? Então, eu quero mudar agora, eu quero mudar o país, todos queremos? Queremos. Então, a gente tem que mudar quem? Nós. Se eu, como sociedade, como núcleo, base, como estiver dentro dessa sociedade que estamos inseridos, nós modificamos. E nós modificamos, qual é a primeira célula da sociedade? Família. Se a gente muda aqui, né, bem pequenininho, em casa, eu mudo a vizinhança, eu mudo um bairro, eu mudo uma cidade, eu mudo um país, eu mudo o planeta. Eu tenho que começar daqui, não de lá para cá. Eu não posso esperar uma lei lá
falando que todos nós temos que fazer isso. Não. Não, quem tem que fazer as leis somos nós. Eu tenho que mudar. Se eu mudar comportamentos, ideias e modificações através da educação, como Kardec fala, eu mudo lá. Eu não preciso mais ter reclamar do político lá. Porque ele sairá dessa sociedade que está modificada. É assim que a gente muda. Né? É a forma. Como Kardec até pode. Como poderá o homem ser levado a reformar suas leis? Isso ocorrerá naturalmente pela força mesma das coisas e da influência das pessoas que o guiam na senda do progresso. Muitas ele já reformou e muitas outras reformará. Espera. Está aqui, Espera. Vai modificar. É o que eu falo. É que ele não colocou aqui, mas aí umas palavras minhas. Infelizmente, nesta encarnação, a gente não vai conseguir ver a mudança plena. Mas existem muitas mudanças que a gente já viu nesta nossa caminhada. Eu vou dar um exemplo. Quando eu era moleque, né? A gente não tinha, com vocês também, todo mundo aqui já passou, né, de um tempinho, então a gente entende que antigamente vocês falavam em separação de produtos recicláveis. A gente separava reciclável quando era Não, a gente era tudo embora, né? Ia embora. Tinha a questão da inclusão social com deficientes e tudo. Não, certo? Tinha um respeito maior com relação aos idosos. Eu estou falando maior, não é que é maravilhoso. Mas existia antigamente, assim, muito, assim, legislação e tal, muita coisa. Não, era todo mundo encostado, não era? Hoje, está maravilhoso? Não, mas está bem melhor que algum tempo atrás, e é pouco tempo, não é? Ainda é embrionário. Entendeu? Ainda está. Talvez no futuro seja melhor? Sim. Você sabe que em 2050, a previsão do Brasil é que a maioria do brasileiro, a maioria da população será de idosos, né? Porque nós estamos envelhecendo. Então, há necessidade de modificar. Já estamos nessa caminhada. Mas há 30 anos atrás não tinha. E eu só estou falando isso de algumas outras coisas modificaram. Então, eu lembro que não tinha nada de reciclagem, tinha seja pegava o lixo, jogava lá, põe tudo junto e ia embora. Ninguém se preparava com isso, uma questão ecológica, inclusive. E isso, em poucos anos, a gente está modificando a nossa ideia. E aí, coube os legisladores a modificar uma coisa, não porque eles quiseram, porque houve uma mudança na sociedade e aí ele teve que fazer uma lei para regular isso. Não ao contrário, não é? A gente teve que modificar. A gente foi pensando diferente. Houve situações onde a mudança foi feita para o bem da população e aí foi o próprio legislador que modificou. Ele modificou e hoje a gente acha um absurdo. Eu contei isso na outra vez, vou falar de novo. Lembra eu sempre dou o exemplo do cigarro. Há 20, 30 anos atrás se fumava dentro de avião. Qualquer lugar. Qualquer local. E aí houve um legislador que teve que fazer uma lei e falou, não pode mais. Para nós hoje é um absurdo entender que alguém fumava dentro de um avião, dentro de um posto de saúde, não é? Dentro do ônibus. Dentro de ônibus. Eu não tenho 20 anos, 30 anos não. Eu tenho bem menos, tá? Então, Uns 17, Então, 18 anos atrás. ainda se fazia, mas aí modificou. Então, mas você viu que houve um intervalo pequeno que nós, nesta encarnação, conseguimos perceber. O saquinho do mercado também foi mudado. Então, são situações que a gente fala assim, o mundo não está evoluindo, está, só que a gente não consegue Tem que ver. mudar. Ela muda, e aí o legislador fala, não, agora tem que ser. Aí ele faz. Às vezes ele tem que fazer uma lei para modificar a gente, né? Ele falou, não pode mais fumar. É um absurdo que eu não posso mais fumar. Hoje é um absurdo não entender isso, né? É um absurdo eu ter que usar cinto. Que eu sempre falo, quem tinha o Fusca e as Brasílias da vida que prendia aqui, você dava uma amarrada só. Isso se fosse usar cinto, né? Hoje você liga o carro, ele apita, grita, você nem tem como dirigir sem ele, não é? Isso foi em pouco tempo. Não foram várias encarnações, em uma encarnação. Então, vamos ver o mundo totalmente pleno nesta? Talvez não.
mas que ela está evoluindo, estamos evoluindo sim, estamos como sociedade. É claro que existem os que relutam em modificar, mas a gente está nessa caminhada de modificação. A sim. maioria, né? Está Isso. mudando, né? A maioria. Eu sempre falo, a maioria, ela inibe aquele que não quer se compactuar com a mudança. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é o metrô. Entra no metrô. Um momentinho, por favor. Aqueles que não tomaram passe segunda-feira, por favor. Por favor. Então, o que eu gosto sempre de falar, entra no metrô. Você pega um papelzinho assim, ó, pega um papelzinho que você comeu uma bala, alguma coisa. Você tem coragem, juro que vocês têm coragem de olhar para aquele chão sem um papelzinho e jogar? Não. O cara vai olhar, mesmo que ele seja um porcalhão na casa dele, ele vai olhar aquilo, ele vai procurar um lixinho e vai colocar. Certo? Agora, se ele é porcalhão e ele entra num local totalmente sujo, o que ele vai fazer? Já tem um monte de papel, um a mais, joga. Então, mesmo eu tendo a vontade de jogar, eu não jogo porque a maioria vai me impedir. E se jogar, o pessoal vai olhar feio pro cara, não vai? Sim. O pessoal olha feio e fala assim, ô meu, você vai deixar no chão? Não é? Já vi isso. A gente já não deixa a gente. Não. Então, mas mesmo que se for um... Cara, você vai jogar no chão? Você é repreendido. Uma coisa que me tira do sério é ver a pessoa estar dentro de um carro, esticar a mão e jogar um negócio na Então, rua. é terrível. É Você terrível. tá dentro do carro, deixa aí, a hora que parar, né? Eu já vi o cara jogar latinha pelo vidro. Perigo, né? É um absurdo. Mas porque ele está sozinho. Então, quando tem a maioria olhando, né, mesmo ele sendo... Porque esse porcalhão que joga, ele entra no metrô de vez em quando. Né? E ele não vai fazer. Por quê? Porque a sociedade vai manter aquilo e vai falar, não vai fazer. E aí ele aprende. É assim que a gente é educado nesse sentido. Não é? Nós somos educados muitas vezes. Aí você fala assim, eu sou uma pessoa que não suja hoje, mas já teve vontade de sujar. Mas aí você não vai fazer. É essa mudança que a sociedade faz indireta na pessoa. Ele não vai depois fazer um depoimento, olha gente, eu não vou mais, porque... Não, mas ele se modificou. Garanto que se ele for num local que às vezes está um pouco sujo, ele não vai fazer. Se vocês lembram, na Copa de 2014, aqui no Brasil, teve lá os jogos, você sabe que show e jogos são terríveis, o pessoal suja mesmo. Aí vinha a seleção do Japão jogar, e a torcida do Japão puxava assim no negócio dos saquinhos de lixo, ia recolhendo o lixo do estádio. Né? E aí saiu reportagem, o pessoal falou assim, meu, que vergonha. Daí Que a criançada vergonha. aprende na escola. Entendeu? Ele aprende lá. Então o cara sabe, Valores, né? não é? Ele sabe. Daí depois... E, aliás, pra eles não é nada demais. Não, pra eles Seria é estranho não fazer. não fazer. Para eles seria estranho não fazer. Eles simplesmente já vai recolher o lixo e ir embora. O local que eles estavam limpo. O que é isso aí? Educação. Certo? Aprendeu na escola? Não. Aprendeu em casa. É o que eu falo sempre. Educação é isso. Se a pessoa jogar um negócio na rua, ela toma multa. Aqui, se você fizer isso daí, batem na pessoa que está dando a multa. Exatamente. A gente faz. Isso, então, a gente vai chegar nessa caminhada onde vai mudar? Vai. Eu garanto que vai. Nem se tiver que mudar pro Japão. Isso, garanto que vai. É o que eu falo assim, o que eu não garanto é nessa encarnação. Essa eu não garanto. Mas a gente, como sociedade, estamos evoluindo sim. Né? É isso que a gente tem que ter. Vamos evoluir. Né? Ó, que influência. E aí, ele pergunta, Kardec entra numa parte interessante. A influência do Espiritismo no progresso. Como que a gente muda isso? Aí ele fala, o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Né? Kardec tinha esse receio, né? Se vai ficar confinado. Ele já, não nessa pergunta, mas ele já fala em outras. O Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Então não precisa... Aliás, até a gente não considera, no censo tem que pôr lá, se você é espírita, mas não seria religião, né? Porque não é uma religião propriamente dita, ela é uma doutrina muito maior que religião. Então, ela envolve ciência, a fé, né?
Então é muito mais coisa do que simplesmente uma religião. Mas a espiritualidade responde. Certamente é que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade. Porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-las, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. É que nem eu falei do próprio lixo, é a questão das ideias, da questão do espiritismo, principalmente na questão reencarnatória, que é a grande disputa entre as pessoas que acham absurdo, né? Por que eu vou ter que fazer isso, né? Mal sabem eles que a reencarnação já era difundida há muitos anos, bem antes de Cristo, né? Platão e Sócrates já falavam em reencarnação, né? E até o ano 525 do século I, né? Até o ano 525 a reencarnação era tida como normal até na religião católica, né? Ela era normal. Aí no concílio de Constantinopla, de Nicéia, eles fizeram um concílio e aí retiraram, porque a mulher de Justiniano pediu. Falou, tem uns problemas aí, eu queria que tirasse a reencarnação. E retirou a ideia da reencarnação. É verdade, veio uma história lá, ela tirou, porque ela era prostituta, e aí todas as pessoas falavam assim, e aí quem falasse que ela mandava matar. E aí pediram, ela falou assim, vieram falar, você está mandando matar? Você está mandando matar? Vai ter problemas aí depois nas próximas reencarnações. Aí para ela se modificar, não, ela falou, era melhor então tira a reencarnação da história, que é mais fácil. E aí retirou-se a reencarnação. Então quando a gente se discute isso, é um absurdo. Isso já era normal. Aí ficamos alguns séculos acreditando, e aí é claro que agora, para depois voltar, demora um pouco. Mas essa ideia está sendo difundida novamente. E aí ele continua na 799. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Como é que a gente consegue, então, modificar? Ele fala, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ela faz com que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Quando a espiritualidade põe materialismo, não só o materialismo financeiro, né? É claro que também porque destruindo esse materialismo, onde eu só vou juntar, né? Só vou ter e ter, né? Isso também prejudica o espírito, mas o materialismo no sentido também espiritual, na questão onde eu vou acreditar somente que é só isso aqui e acabou. E esse materialismo também, porque o materialista fala assim, eu não sou materialista, né? Eu não sou apegado ao dinheiro, mas eu não acredito em outra existência, só essa. Também é materialista, porque acredita na matéria, somente ela. Né? Quando ele fala desse materialismo, é tudo isso. Né? Não é só o que a gente sempre fala. Então, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Então, é nesta vida que eu modifico não só a melhora para mim nesta existência, como nas próximas. Não é? É um investimento a longuíssimo prazo, aonde eu estou modificando aqui a minha existência, na melhor condição que eu posso modificar, mas também pensando nas próximas, como será a minha existência nas próximas. Porque eu tendo uma consciência melhor nesta existência da minha função aqui, que é basicamente auxiliar a todos, né? A todos eu digo a mim mesmo também. Quando eu penso nesta função, eu também entendo essa consciência, nas próximas existências eu terei condições melhores de desenvolver esse meu progresso maior. Porque se eu fico nesta ideia materialista de que
é só essa vida, só se vive uma vez. A gente não ouve essa história? Só se vive uma vez, né? Vou fazer isso. Eu tenho até uma piadinha que o cara fala assim, só se vive uma vez. Eu falo assim, foi por isso, graças a essa frase que você estourou o cartão de crédito. Que a pessoa fala, só se vive uma vez. Não é? Mas essa história do cartão de crédito é a mesma questão nossa da existência. Só se vive uma vez, então eu vou fazer de tudo. Tá bom, então eu vou aprontar todas. Só que a gente percebe, assim como o cartão de crédito, que ele cobra, a existência também vai cobrar lá na frente. Né? E aqueles exageros que eu fiz nesta existência serão cobrados lá nas próximas. Assim como o cartão de crédito. Né? Se eu gastei bastante, serei cobrado lá. E os juros altos pra caramba. E os juros, e outra coisa, hein? Os juros nas próximas vezes não são tão altos quanto o cartão de crédito, tá? Eles já são mais ou menos na hora que vai cobrar. Então, é isso que a gente tem que entender. Quando eu entendo, né, nessa minha função existencial, eu posso ter, até consigo muitas vezes, modificar essa minha existência. Eu não digo financeiramente, mas existencialmente, minha moral começa a modificar. E aí sim eu dou passos progressivos para as próximas. Essa é a nossa caminhada, é isso que o Espiritismo vai nos levar, né? Aí Kardec pergunta, não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Então não é perigoso o homem, por conta dos seus apegos às coisas materiais, esquecer isso? Ele fala, conhece bem poucos homens quem imagina que a causa qualquer possa lhe transformar como por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos e é preciso que algumas gerações passem para que se apegam totalmente a vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressiva, se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem resgatá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num homem um único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo. Ter-lhe-ia feito só com isso grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Então, se modificou um, já está ótimo. Né? E ele fala, é passo a passo. Não adianta, não vai modificar em uma geração. Kardec, então, começa a codificação em 1857. Dá 162 anos, né? Se eu não me engano, 160, por aí. 162 anos, muito provavelmente, eu posso até estar errado, mas muito provavelmente essa é a nossa primeira, ou no máximo segunda encarnação, com o conhecimento espírita. Certo? Antes disso, a gente tinha um conhecimento profundo? Até pode ser que sim, mas não tinha esse conhecimento. Agora, em contato com o Espiritismo, muito provavelmente a primeira encarnação. Né? Porque se a gente for entender que ainda estamos no Brasil, há 100 anos atrás, por aí, era um crime, inclusive. Né? Ter o contato com o Espiritismo. Era crime. Se vocês assistirem um filme de Kardec, vocês vão ver que em 1891 eles queimaram os livros, né? Porque é absurdo, vamos queimar, porque é mais o que eu falei, é uma coisa, se não tem um problema, a gente resolve, queima, né? Fizeram isso. Então, muito provavelmente, digamos, hoje essa primeira encarnação com o contato com o Espiritismo. E começa, por isso que a gente sempre fala, esta é a melhor encarnação da sua existência. Por quê? Porque é a hora da gente mudar, sempre é a melhor encarnação. Por mais terrível que ela seja, por mais desafios que a gente tenha, que são grandes. E aí, muitas vezes, você vê pessoas com desafios gigantescos, né? Perdas sucessivas de parentes, de familiares, de situações, coisas que você pode achar que a pessoa vai entrar em desespero moral e físico, né? Mesmo assim, é importante para aquele espírito. Não o sofrimento, o aprendizado. É isso que a gente está, por isso que eu sempre falo, a gente veio aqui para aprender. São situações, mas você fala isso porque não passou por isso. Tudo bem, mas cada um nas suas condições, né?
Não posso ter passado aqui, nesta existência, mas na outra, sim. Não é? Às vezes as pessoas, as mulheres até falam assim, você não sabe como é que é as dores do parto. Tal, eu falo assim, não sei, nesta existência eu não sei. E não vou saber. Né? Não tem como. Mas não me engano. Eu tenho certeza que em outras eu tive essa experiência. Né? E é assim como as mulheres também, porque a gente não tem essa fixação, né, da questão das diferenças dos gêneros, que o espírito não tem. Então a gente passou por essas várias experiências. Essas experiências foram importantes para o meu aprendizado. O que eu passei nesta existência e em outras me fizeram o que eu estou hoje aqui. E nós também. O que passamos e o que a gente modificou, tenta modificar daqui, é o que eu vou ver nas próximas. Essa é a caminhada. Sempre. E aí ele pergunta, por que não ensinam os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Por que eles não ensinaram? Né? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que eles não podem digerir? Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinam muitas coisas que os homens não compreendem ou adulteraram, mas não podem compreender agora. Com seus ensinos, embora incompletos, preparam o terreno para receber a semente que vai frutificar. Não adianta eu tentar modificar. Imagina Jesus, no tempo lá dele, tentando passar algum ensinamento. Para ele foi muito mais difícil. Aí ele usou o artifício da parábola, de outras formas, para passar o ensinamento. E ainda fala, vocês ainda não têm condições de entender o que eu estou falando. E hoje, 2025 anos ainda, tem gente que não tem condições de entender o que ele falou. Né? Não adianta eu tentar modificar. Eu não posso pegar um bebê, que nem ele falou, e com 6 meses dar uma feijoada para ele. Certo? Ele não tem condições nem de mastigação, nem físico de digerir aquilo. Não é? Não tem como, cada um no seu tempo, não é isso? Então nós que ainda estamos na infância espiritual, estamos aprendendo, levando cacetadas, estamos nessa. E um pouquinho, cada encarnação, aprendendo. Né? É exatamente. Chegaremos na plenitude espiritual? Sim. Quanto tempo vai depender? Depende única e exclusivamente de uma pessoa, você. Essa minha caminhada evolutiva depende de mim. Né? A forma que eu aprendi e a forma que eu vou aplicar isso nesta existência e nas próximas é que vai determinar o meu avanço, o meu progresso espiritual. E é isso que a gente está falando aqui no progresso, que ele fala. Por que eles não ensinaram? Por que eles não estão falando? Porque a gente já falou, né? O Espírito falou, e ainda tem gente que não acredita, não é? O homem hoje ainda fica relutando em situações que já está comprovadamente que é cientificamente provado, e tem gente que é contra. Nada contra quem, vou dar um exemplo, mas nada contra quem é terraplanista. Mas está comprovado que é redonda. Né? Nem redonda ela é ovalada. Mas está comprovado. Mas não tem gente que fala que não? Não é? Não, tem um domo de vidro cobrindo, blá, blá, blá. Não é assim? Tem gente que fala, o homem não foi para a lua, né? Tem gente que não faz isso, né? Então, a gente não vai acreditando nas coisas. E aí a difusão da internet ainda ajuda muito com isso. Tem uma historinha bem legal que para entender essa situação do ser humano, que conta a história de 2 bebês no útero da mãe. Não sei se vocês já viram essa história. 2 bebês conversando, né? E um fala para o outro, será que existe vida depois do útero? Aí o outro fala assim, que absurdo. Né? Não tem nada. Né? Terminou aqui, terminou. Não tem nada. Não... Mas o outro falou assim, eu acho que existe algo depois. Né? Ele falou, não, a gente está aqui envolvido, está tudo bem. Né? Ele falou assim, e aí o outro falou assim, eu ainda acho que existe um outro ser, né, que controla tudo isso. Né? Às vezes eu ouço a voz dele, e a mãe. Ele falou, não, isso é delírio seu. Não tem nada disso. Estamos aqui, pronto. Não é? Isso é uma história bem fantasiosa, mas não acontece isso na vida nossa? Quando as pessoas falam, será que existe vida depois da morte?
Será que eu vou para onde? O que que acontece? Será que eu tenho um espírito? Não é isso. A gente é a mesma história que o bebê lá. É a mesma. A gente ainda está nisso. Né? Ainda a gente fica rateando nessas coisas. É essa mudança que a gente tem que chegar. E só para terminar, só a última que ele coloca aqui, ó. Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso? Por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos, né? Então tem um monte de manifestação, um monte de comunicação. Por que não se faz isso? Fala, desejarias milagres, mas Deus os espalha e mancheis diante de vossos passos. E, no entanto, ainda há homens que o negam. Porque ele fala lá do bebê. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus conterrâneos mediante os prodígios que operou? Não, não conseguiu. Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há que dizem que não acreditam mesmo que vissem? Não, não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, eles deixam o mérito de se convencerem pela razão. Mas não adianta falar para você, querido, existe sim. Né? Ele fala, não existe. E aí, ele fala, ele vai ter que descobrir. Não é? É assim que vai funcionar. Não adianta. Não adianta falar, creia nisso e pronto, acabou. Não, a gente tem que pensar, a fé é raciocinada. Eu tenho que entender, compreender. Não adianta eu falar para vocês estão vendo o ar? Não, tá vendo? Alguém está vendo o ar aqui? Não está vendo. Mas ele existe, não existe? Existe. Então pega uma maquininha e puxa ele para você ver se a gente consegue ficar vivo aqui. Não, mas ele tá, eu estou vendo? Não, mas o abano eu sinto. Mas tem gente que fala assim, não existe. Nesse lógica mais maluca, ele vai falar, não, de jeito nenhum. Por quê? Porque ele quer ser convencido. E vai ter que se entender com a razão, sempre. Aí um dia ele vai progredir, ele vai entender. Essa é a marcha do progresso. É assim que a gente progride. Aprendendo, né? Dando umas cacetadas, aprendendo um pouquinho e vamos aí. É assim que a gente vai. Tudo bem? Bom, chegou o final. Deu certinho, ó, terminamos a lei do progresso. Próxima é a lei de igualdade. Igualdade. Tá bom? A questão 803. Depois eu mando para você no Zap. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Beijo demais a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Vamos progredindo sempre. Né?